Continuando a nossa história sobre os incríveis milagres da festa de Purim, agora eu quero me aprofundar com você a respeito da vida do rei da Babilônia, Nebuchadnezzar, traduzindo Nabucodonosor. Bom, antes dele se tornar o rei da Babilônia, ele foi escriba do rei da Assíria, o Sanherib. Lembra dele? Aquele que tornou 10 das 12 tribos de Israel os seus vassalos, sobrando apenas a tribo de Judá, a tribo de Levi e a tribo de Benjamim, no que ficou conhecido como o Reino de Judá, onde está localizado a cidade de Jerusalém e onde estava também o primeiro templo sagrado de Jerusalém, que foi construído pelo rei Salomão. Nós falamos que o responsável pela destruição do templo foi Nabucodonosor, mas isto ocorreu quando ele foi o rei da Babilônia. Antes disso, ele foi escriba do rei da Assíria, o Sanherib. Ocorreu certa vez que o rei da Assíria, Sanherib, quis dar honra para o rei Hisquial, do reino de Judá. Ele quis enviar uma carta dizendo: o rei da Assíria deseja enviar honras e graças para o rei Hisquial, ao povo de Israel, à terra de Israel e também ao Deus de Israel. Lembra que eu falei para vocês que Nebuchadnezzar era escriba do rei? Pois é, ele estava neste momento quando esta carta estava sendo escrita. Ao terminar de escrever "E o Deus de Israel", Nebuchadnezzar percebeu: não pode ser que nós vamos dar honra e graças ao rei de Israel antes do Deus de Israel. Não pode ser que nós vamos dar graças e honras ao povo e à terra de Israel antes do Deus de Israel. Não pode ser. Então ele apagou a carta e ele colocou o nome do Deus de Israel no início da carta. Então lá estava dizendo: o rei da Assíria deseja enviar honras e graças ao Deus, de Israel, ao rei de Israel, à terra de Israel, ao povo de Israel. Quando ele então dobrou essa carta para enviá-la, ele se levantou da sua mesa de escrivão e andou 3 passos. No terceiro passo, ele foi interrompido pelo anjo Gabriel. Por que isso aconteceu? Agora nós precisamos entrar nos bastidores dessa história. No momento em que ele resolveu reescrever a carta para dar honra a Deus, colocar o nome de Deus antes do nome do rei Hisquial. Lembrem-se, pessoal, ele era escrivão do rei da Assíria. O rei, nessa época, ele era muito pior do que um tirano nos dias de hoje. Não existia isso de você ir contra a vontade do rei. Não existia isso de democracia, de debate, vamos ver o que é melhor. A vontade do rei é a única coisa que importa. Vocês lembram que nós lemos a respeito nas parashiot, nas porções semanais da Torá sobre Yosef? Lá nós lemos que o copeiro do faraó, apenas por servir de forma errada o faraó, ele foi enviado para a prisão. Ou seja, a forma como se serve, a etiqueta, tudo importa diante da presença do rei. Tudo tem extrema importância. Então, Nabucodonosor, quando resolve escrever a carta novamente, ele está arriscando a sua vida para dar honra ao Deus de Israel. Mesmo que ele não tivesse completa consciência disso. Portanto, meus amigos, aqui ele conseguiu adquirir um grande mérito, o mérito de dar kavod, honra a Hashem, de reconhecer que Deus é o provedor, é o dono do universo, e de que ele governa sobre o rei de Israel, sobre a terra de Israel, sobre o povo de Israel e sobre todo o mundo. Neste momento, levantou-se um tribunal divino com os anjos de Akadosh Baruch Hu. E neste tribunal estava sendo julgado o fato de que Nabucodonosor deu honra, kavod, a Akadosh Baruch Hu. E qual seria a recompensa desta honra para ele? O mundo vindouro, o Olam Rabá. Então, nesta hora, alguns dos anjos da corte celestial se levantaram e disseram: não pode ser que um perverso como Nabucodonosor, que não se arrepende de seus pecados, uma pessoa que não retornou das suas más ações, terá tamanho êxito. Não pode ser. Então, todos concordaram da corte celestial em dar a ele o mérito do mundo vindouro aqui neste mundo,
pagaram para ele aqui neste mundo. Neste momento, ele ganhou a autoridade celestial, o decreto dos anjos da corte de Hashem para ser o rei de todo o mundo. Todas as nações se tornaram escravos, servos, pagavam impostos para Nabucodonosor. Ele foi o rei mais rico de todo o mundo, de todas as nações, com exceção do próprio rei Salomão, que viveu cerca de 400 anos antes. Então, pessoal, quando ele destrói Nabucodonosor, ele destrói o primeiro templo de Jerusalém, não foi na época de Salomão, nem mesmo próximo de Salomão. Foi muito depois de uma série de erros que o povo de Israel cometia e etc. Então, Nabucodonosor, no terceiro passo, foi interrompido por um anjo. Essa carta caiu ao chão e um outro carteiro, um enviado, pegou a carta do chão, não conseguia ver esse anjo, e ele levou a carta para Hizquiel Amelech, que a recebeu com os dizeres, dando honra e graças do rei da Assíria, um idólatra, primeiramente ao Deus de Israel, dando honra, kavod, para o nosso Criador. Muito bem, pessoal. Então aqui, Nabucodonosor ganhou a autoridade dos céus sobre todo o mundo. E era só uma questão de tempo. Pouco a pouco surgiu então o Império da Babilônia, que até então a terra onde era a Babilônia, que hoje é chamado de Iraque, a terra da Babilônia era a terra da Assíria. Nabucodonosor, quando surge como rei, quando ele alcança o reinado, ele então entra em guerra contra a Assíria. Mas é importante aqui a gente abrir agora um outro parênteses, pessoal, que é sobre Yirmiyahu Hanavi, Jeremias, o profeta de Israel. Durante 18 anos, isso é, desde o período do tempo do exílio da Assíria, até a destruição do primeiro templo de Jerusalém, foram 18 anos. Durante este período, Yirmiyahu Hanavi, o profeta Jeremias, andava pelas ruas de Jerusalém, vestido com roupas rasgadas como quem estava de luto, chorando e implorando para que o povo de Israel se aliasse à Babilônia, dizendo: não há o que fazer, a Kadosh Baruch Hu decretou que nós devemos nos entregar aos babilônios. Caso contrário, eles invadirão Jerusalém e vão destruir o templo que foi construído pelo rei Salomão. Imagine, o povo de Israel, eles falavam um com os outros: olha lá, Jeremias, veja se pode, ele está indo contra o povo dele, ele está indo contra a vontade de Hashem. Como que ele pode falar que Israel vai perder para a Babilônia, aqueles idólatras? Como que ele pode dizer que mesmo nós, com nossos pecados, vamos perder para a Babilônia? Ele está indo contra Hashem, ele está indo contra o seu povo, ele está indo contra a terra de Israel. E Jeremias sofreu muito, pessoal. Sofreu muito nessa época, porque ninguém dava ouvidos a ele. Logo que as 10 tribos foram exiladas para a Síria, Mordecai e Esther, dois dos maiores, se não os maiores personagens da Megilat Esther, foram para a Babilônia. Então, eles não viram a destruição do primeiro templo de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Eles partiram 18 anos antes. Então, Jeremias avisava para o povo: nós precisamos nos render. Não temos que lutar. Hashem não quer que a gente lute. Mas os nacionalistas, aqueles que diziam: não, Hashem vai lutar por nós. Mas veja, pessoal, já tinha sido decretado. Eles tinham muitos pecados em suas costas. Eles não tinham nenhuma capacidade espiritual de vencer essa guerra. O templo e a cidade de Jerusalém já haviam sido destruídos nos céus. Nós sabemos que uma máxima da Kabbalah é: assim como é acima, é abaixo. Existe primeiro o mundo espiritual e depois o mundo material, é uma consequência do mundo espiritual. Portanto, tudo que passa a existir no mundo material antes existe no mundo espiritual. E se o templo foi destruído aqui no mundo material, não se engane em pensar que foi pela mão de Nabucodonosor. Mas, ao contrário, o templo já havia sido destruído nos céus, já havia sido destruído no intelecto divino, no mundo das ideias,
no paralelo espiritual com o mundo material. E quando a santidade é removida dos utensílios, do espaço, das pedras do templo sagrado, dos seus altares, então são apenas pedras, são apenas utensílios, são apenas cortinas. Não existe ali a presença divina. E se a presença divina não está no local, então ela está suscetível a quedas, ela está suscetível a sofrimento, a destruição. Então, já havia sido destruído o primeiro templo do rei Salomão nos céus por Akadosh Baruch Hu, pela vontade de Hashem. Então, foi apenas uma consequência que ele fosse destruído aqui no nosso mundo.